Murilo Martins do Couto, o cara que virou comediante sem ter piada. Hoje você vai conhecer a história do Murilo Couto. Eu sou Tom Abduction e sejam bem-vindos ao Histórias de Vida. Nascido 13 de agosto de 1988 em Belém, hoje é ator, comediante, músico e youtuber. Na sua fase de moleque era um gala seca, que é uma expressão de Belém utilizada para se referir a um menino bobo, idiota, mongol, retardado. E bom, pode-se dizer que ele é assim até hoje. Para não sofrer bullying na escola, entrou para a turma dos garotos engraçados. Com isso, o máximo que ele recebeu de bullying foram alguns apelidos. Entre eles, o que mais se destacava era chamarem ele de cara de doido. Mas ele nunca ligou e nem se sentia atingido porque ele sofria muito mais com a família que era da zoeira. Eram os reis do bullying. Por exemplo, todo Natal faziam uma competição para saber quem era a criança mais feia da família. Eles enfileiravam todos os mais novos e iam apontando os defeitos de cada um para no final chegarem a um consenso e escolherem um ganhador. E o Murilo Couto ganhava todos os anos. Caraca, que honra, hein? As mães dos candidatos saíam do local porque não gostavam dessas brincadeiras e os pais ficavam lá zoando a galera. Inclusive, o pai do Murilo já começava com a zoeira antes do dia do concurso. Ele já falava umas coisas tipo: ó, esse ano você tá indo com tudo, hein, Teleton? Sim, Teleton. Esse era o apelido que o Murilo recebeu da família. Ele ganhou o concurso de feiura tantas vezes que começaram a dizer que a feiura dele já podia ser considerada uma deficiência. Por isso que deram o apelido de Teleton pra ele. Mano, você tá doido. Por isso que o bullying na escola não surtia efeito. Olha o nível de coisa que ele passava em casa. Mas não se preocupem, porque isso era uma coisa que, por mais que pareça pesado pra gente, era levado tudo na brincadeira. O Murilo mesmo sempre achou isso incrível e adorava esse lado zoeiro da família dele por parte de pai, que residem por maioria em Goiânia, até porque mesmo com toda essa zoeira proporcionaram para ele um ambiente de muito amor e carinho. Inclusive sempre apoiaram o Murilo em tudo que ele quis fazer. Por parte de mãe, a família reside por maioria em Belém, mas esse lado da família é mais tranquilo, sabe? Não é da bagunça igual o lado da família do pai dele, não. E desde novo o Murilo já fazia as palhaçadas dele, imitava os outros e sempre colocava alguma coisa engraçada no meio dos trabalhos da escola. Ele também decorava piadas de humor negro para contar pra tia do lanche. E quando ela achava muito engraçado, ela dava um mistão pra ele. Isso faz com que hoje ele tenha uma grande apreciação por misto. Até porque teve outra situação na vida dele envolvendo esse lanche. O primeiro beijo. No dia do aniversário dele, os amigos chegaram em uma menina e ofereceram um misto quente em troca dela ficar com ele. E surpreendentemente ela topou. E foi assim que o Murilo perdeu o bebê. Nossa, se na época da escola os meninos soubessem que dar lanche pras meninas eles poderiam perder o PV, a maioria teria perdido o bebê bem cedo. O Murilo já estudou em escola particular e militar, sem tomar nenhuma recuperação. Sempre gostou de tudo de comédia que passava na televisão. Mesmo que não tivesse graça, só de algo tentar ser engraçado já cativava o Murilo. E isso é devido ao ambiente que ele vivia, já que seu pai, seus tios e a turma que ele andava na escola eram muito engraçados. O primeiro conteúdo de humor produzido por ele foram vídeos que ele fazia com amigos para postar na internet. Ainda nem tinha YouTube nessa época, mas esses vídeos ficavam um pouco conhecidos na região. Depois ele entrou no teatro junto com os amigos que faziam os vídeos com ele. Chegou a fazer peça de comédia, mas o foco em geral das apresentações dele era na arte. Então costumava ser uma coisa bem séria e ele não se sentia muito à vontade com isso. Ainda mais que ele não recebia nenhum dinheiro por atuar. Até porque ele não precisava, né? Já que ele vem de uma família com boas condições e por conta disso ele nunca passou por nenhuma dificuldade. E sempre ter tido uma vida sem ter do que reclamar criou uma grande frustração nele. Porque isso é o motivo dele não ter nenhuma história foda de superação. Pelo menos uma fominha eu tinha que ter passado pra ter mais credibilidade. Essa frase é diretamente dele. Sempre quis trabalhar com comédia, mas como não tem nenhuma faculdade voltada pra isso, fez publicidade por falta de opção. Pensava que era a faculdade mais próxima, já que ele pretendia inserir humor nas peças publicitárias que ele fizesse. E também aprenderia algumas coisas sobre edição de vídeo, que é algo que ele curtia muito. Porém, não chegou a se formar. Estudou 3 anos e abandonou faltando 1 ano. Enquanto isso, em São Paulo e no Rio de Janeiro, tinha começado a ter os shows de stand-up. E o Murilo conheceu esses shows por vídeos que ele assistiu na internet. Ficou muito interessado por aquele tipo de apresentação e, para sorte dele, o Rafinha Bastos criou um concurso para escolher um novo comediante. E para você participar, precisava enviar um vídeo com o seu texto. O Murilo enviou o vídeo dele e acabou ganhando o concurso. Porém, o Rafinha disse que o Murilo tinha enviado um vídeo sem texto nenhum, sem nenhuma piada, mas aprovou ele porque
porque achou ele engraçado e pensou que ele poderia se encontrar dentro da comédia e ser reconhecido um dia. Ganhar o concurso fez com que ele fosse para São Paulo assistir o show do Rafinha, chegando até a participar do show contando uma piada que deu certo e todo mundo riu. Isso deixou ele muito empolgado com o stand-up. Depois que ele voltou para Belém, foi direto em uma casa de comédia que tinha aberto lá, chamada Clube da Piada. Lá, o Serginho Cunha contava piadas clássicas de Papagaio, Joãozinho e etc. Como o Murilo tinha acabado de chegar de uma experiência incrível, foi direto nessa casa pedir um espaço para fazer stand-up lá. O Serginho cedeu o espaço solicitado e o Murilo Couto fez a sua primeira apresentação. Diferente do que ele imaginava, foi um desastre, uma das piores apresentações que ele fez na vida. Até porque ele não tinha texto, não tinha piada, não sabia como funcionava, só subiu no palco e tentou falar algumas coisas engraçadas, mas ninguém riu de nada. E quanto mais ele tentava, pior ficava, cada vez mais constrangedor. O pessoal perceber que ele estava nervoso fez ele começar a suar e tirar um papel do bolso tremendo para tentar ler alguma coisa que pudesse salvar ele. E por conta do nervosismo, ele não conseguiu retomar a postura. Olha só, antes de continuar a história dele, eu quero pedir que vocês, por favor, deixe o like nesse vídeo e caso não for inscrito, se inscreva e ative as notificações. Comenta alguma coisa também e envia para alguém que gosta do Murilo Couto, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer e eu preciso do apoio de vocês, beleza? Agora vamos continuar. O Murilo tava lá tremendo, sem saber o que fazer e de repente o Serginho, que era o dono do bar, começou a dar bronca na plateia por eles não estarem rindo. Vocês não estão rindo do moleque, mas o que ele tá fazendo é muito difícil. Deviam aplaudir a coragem dele e não a graça do que ele tá falando, mas sim a coragem dele de estar aqui dando cara a tapa em um negócio que é totalmente novo. Enquanto isso, o Murilo ficava cada vez mais nervoso, pensando: que porra é essa, velho? Por que ele tá me defendendo? Eu sabia que eu tava ruim, mas não a nível de alguém precisar brigar por mim. E o Serginho finalizou dizendo: se vocês acham que é fácil fazer o que ele tá fazendo, então levanta aí e vai lá fazer melhor que ele. Pronto, ficou aquele climão, quando de repente uma mulher da plateia se levantou e disse: eu vou lá. Ela subiu no palco, começou a contar uma história e todo mundo riu muito do que ela tava falando. Não teve jeito. O Murilo se sentiu um merda total. Ficou se sentindo muito pior do que já tava. Depois o Serginho conversou com ele e conseguiu convencê-lo a continuar se apresentando no local. Segundo o Murilo, ele só não desistiu porque, por algum motivo, essa experiência traumática foi apagada da memória dele. E ele só foi lembrar anos depois, quando um amigo relembrou ele o quão ruim tinha sido. Um ano depois desse ocorrido, as suas apresentações de stand-up já tinham começado a dar certo em Belém. Inclusive, ele já tinha conhecido outros humoristas como o Rominho Braga, por exemplo, que apresentava alguns shows junto com ele. Como as apresentações já estavam caminhando bem, o Murilo decidiu ir para São Paulo procurar oportunidades de open mic. Open mic, também conhecido como open, é quando um comediante faz abertura para outro, tendo geralmente entre 3 e 5 minutos para poder apresentar suas piadas para a plateia. Isso é um ótimo modo de divulgação porque quem gostar vai acabar procurando um comediante depois, até mesmo comediantes mais populares que podem ter o interesse em apadrinhar a pessoa que está fazendo o open mic. Uma das apresentações que o Murilo fez como open mic foi para o Comédia em Pé. Coincidentemente, um dos roteiristas da Globo, Cláudio Torres Gonzaga, também trabalhava no Comédia em Pé. E nessa época, a mulher do Cláudio estava escrevendo o roteiro para Malhação e a Globo queria um comediante de stand-up na novela. O Cláudio inscreveu todos os comediantes de stand-up daquele dia que tinham a faixa de idade requisitada para fazer o teste na Globo. Só que ele fez isso sem contar para ninguém. Então, após terminar as apresentações como open mic, Murilo Couto voltou para Belém sem saber de nada e começou a trabalhar na rádio Jovem Pan. Certo dia ligaram dizendo ser da Globo, perguntando se ele gostaria de participar de um teste para Malhação. O Murilo ficou muito surpreso, porque ele não esperava por aquilo, e a resposta que ele deu foi: não sei. Então falaram que caso ele tivesse interesse, para entrar em contato e agendar para ir no dia do teste. Na época ele namorava uma menina do teatro e quando contou para ela, ela pirou. Falou para ele aceitar logo e ir fazer esse teste antes que fosse tarde. Então ele decidiu que iria fazer, mas no dia do teste o voo dele atrasou e o pessoal ficou lá esperando até 8 horas da noite. Mas no fim das contas ele chegou, fez o teste e foi aprovado. O personagem do Murilo na Malhação se chamava Alberto Duarte, ou apenas Beto. Beto estudava no colégio Primeira Opção e andava com o quarteto mais popular da escola, que incluía Bernardo, o personagem interpretado pelo Fiuk. Beto era agressivo e gostava de resolver tudo na porrada. O Murilo Couto até chegou a questionar esse papel por causa do seu porte físico, dizendo que o personagem não condizia com o porte físico dele. Mas eles confirmaram que seria esse personagem mesmo e, para amenizar a questão do porte físico, colocaram um enchimento nos ombros dele para dar a impressão dele ser mais forte. E depois de um tempo eles acabaram adaptando o personagem para o lado da comédia.
comédia. Só que nem tudo são flores. Antes de Malhação estrear, aconteceu um apagão no Rio de Janeiro. E depois desse apagão, o Murilo Couto postou a seguinte piada no Twitter: "Teve blackout no Rio. Quem não estuprou ninguém, perdeu a chance." O que era pra ser uma simples tuitada acabou virando uma grande dor de cabeça. Porque essa piada acabou indo parar na Sônia Abrão, e ela xingou muito e disse que isso era apologia. Com isso, foi muita gente xingar o Murilo, e ele ficou desesperado, pensando que o pessoal da Globo iria romper o contrato e ele tava fudido. Mal tinha começado a carreira e já tava sujando a imagem. E pra piorar, ameaçaram ele de processo. Aí que o desespero ficou maior ainda e ele não sabia o que fazer. Até que surge o rei dos processos, Danilo Gentili, e liga pro Murilo Couto. Acabaram tendo uma longa conversa e o Danilo foi acalmando muito o Murilo. E pra deixar claro, os dois ainda nem tinham amizade nessa época. O Danilo só conhecia o Murilo por ter visto ele em algumas apresentações que ele tinha feito como open mic em São Paulo. E foi a partir desse dia que a amizade dos dois iniciou. Outros comediantes também defenderam o Murilo em prol da comédia. E a Globo fez um pronunciado pro Murilo postar no Twitter e disseram pra ele não falar mais nada pra não se queimar mais. Após isso, Malhação estreou, ele atuou na temporada inteira e depois que o contrato acabou, ele não foi renovado. Como sua parte na Malhação tinha encerrado, ele decidiu focar totalmente no stand-up. Continuou com as suas apresentações e conseguiu entrar no Comédia em Pé, que era o maior grupo de stand-up do país, onde também tinha o Léo Lins como integrante do grupo. Depois disso, quando Danilo Gentili estava saindo do CQC e começando Agora é Tarde, ele colocou o Murilo Couto nos testes. Ele fez e foi aprovado. Quando o Danilo passou pro De Noite no SBT, levou a equipe inteira junto, com exceção do Marcelo Mansfield, que preferiu ficar na Band. Ainda no De Noite, abriu seu canal no YouTube, que já possui mais de 2 milhões de inscritos. E foi assim que ele se tornou o Murilo Couto que conhecemos hoje. Agora, algumas curiosidades à parte sobre ele. É um dos fundadores do Em Pé na Rede, que é o primeiro grupo de stand-up comedy paraense. Foi baixista e tecladista da banda Renatinho, junto com os humoristas Nil Agra na bateria, Marco Gonçalves e Maurício Meirelles na guitarra e Tata Werneck no vocal. Com a banda, fez parte do programa O Estranho Show de Renatinho no Multishow em 2016. Já atuou nos filmes Exterminadores do Além contra a Loura do Banheiro e O Amor dá Trabalho. Quando ele fez teste pro CQC, o PC Siqueira também fez e passou. Porém, o PC esnobou e não quis aceitar o trabalho, porque ele iria ganhar um programa posteriormente na MTV. O Murilo já fez teste pro Zorra Total, mas não passou. É conhecido pelo Maurício Meirelles como o abaixa preço dos comediantes, porque ele tem um grande problema em falar não pras pessoas. Isso já fez ele aceitar propostas horríveis de shows. E por ser famoso, automaticamente acaba abaixando o valor de outros comediantes. E várias vezes eu vou num lugar assim fazer show, aí chega um produtor local e fala assim pra mim: "Ô Maurício, seguinte, cara, a gente não conseguiu hotel pra você." Eu falo: "Pô, que merda, né?" É, foda, né? Não conseguiu. Eu falo: "Pô, e aí? Então, tudo bem pra você dormir na praça? Os pombos cagam, aí você deita em cima, aí eles ficam abanando, tipo um ventilador normal e tal." Eu falo: "Pô, não dá pra ir, cara." Aí ele fala a seguinte frase: "Porra, velho, é que o Murilo Couto topou." A maioria dos processos não caem pra ele, porque ele disse que tem o Danilo Gentili como escudo. Então, quando alguém quer processar o Murilo por alguma piada, geralmente eles vão e processam o Danilo. Já teve problema com a polícia por causa do castigo que recebeu no Mestre Mandu. Foi quando colocaram adesivos com símbolo de maconha nos vidros do carro dele, escrito "Foda-se a polícia". Nesse dia, ele saiu do programa e foi pra casa do comediante Thiago Ventura. Depois percebeu que tinha alguns policiais em volta do carro dele, tirando fotos do carro, e essas fotos circularam nos grupos de WhatsApp da polícia, com os policiais falando: "Ó, quem é esse cara aí, ó? Tá desrespeitando a polícia aí, ó." Então puxaram a ficha dele e descobriram que ele tava com o IPVA atrasado. Aí já sabem, né? O Murilão teve que pagar o IPVA. Mas depois disso ele retirou todos os adesivos do carro e não teve mais nenhum problema com essa questão. O grande medo do Murilo é a sua profissão acabar do dia pra noite. Simplesmente ele deixar de ser reconhecido do nada. Ele é muito inseguro e acredita que as coisas deram mais certo do que era pra dar. Disse que essa é a única profissão dele e que se acabar ele tá fudido, porque não vai ter outra coisa que ele vai conseguir fazer. É um cara muito caseiro, o que ele tem de convívio social geralmente é no trabalho, porque às vezes ele vai pra casa de um amigo, ou um amigo vai pra casa dele, mas ele sempre prefere ir embora e ficar de boa. Não é muito de sair, não.
Se considera um cara muito lento com as mulheres porque, na maioria das vezes, deixa que elas tomem a iniciativa. Como hobby, ele produz músicas como M. Couto ou joga videogame. O que faz ele rir de verdade são coisas de humor bobo, como as videocassetadas. Fez seu primeiro homenagem com 2 mulheres aos 30 anos de idade. Acha que MPB tem que acabar. E só era bom na época que espancavam os cantores, porque aí sim dava vontade de escutar a letra da música. Já foi em um show do Racionais sem saber cantar nenhuma música. Nunca quebrou nenhuma parte do corpo. Gosta muito do anime One Punch Man, porque a vida do Saitama, que é o protagonista, é um tédio, já que ele se tornou tão forte que acaba com qualquer monstro com apenas um soco. O Murilo diz que se identifica com o personagem, já que nunca acontece nada de ruim pra reclamar na vida dele, e ele é engraçado sem se esforçar tanto quanto outros comediantes. Um pouquinho da inspiração pra ser um cara desse estilo mais doidão veio do estilo do Fábio Porchat, Eduardo Sterblit e Tata Werneck. Tem costume de usar chinelo por demorar muito para calçar um tênis, já que apesar de ser ateu, tem superstições de que tem que calçar uma meia direita primeiro, depois a meia esquerda, depois amarrar na ordem certa. As superstições sempre acompanharam ele por conta da família, então ele prefere evitar algumas coisas no lugar de voltar e ter que fazer todo o ritual da superstição que ele não consegue deixar de fazer. Inclusive, ele já foi barrado várias vezes na entrada da Band por estar de chinelo. Quando mudaram para SBT, a única coisa que o Murilo pediu foi que ele pudesse entrar de chinelo. Como permitiram, ele não teve mais problema com isso. Acredita que o que permite ele fazer piadas pesadas é a sua cara de trouxa, porque isso tira o peso da piada, já que ninguém leva o que ele tá falando a sério. Pensa que se morrer no palco enquanto conta uma piada, ele vai ser lembrado como um herói da comédia e virar uma lenda pelo fato de ter sido durante o show. Ele tem as vértebras coladas no pescoço e por isso ele não consegue colocar o queixo no ombro. Para ele, o principal propulsor para a comédia foi a feiura dele, e para ser um bom comediante você tem que ter algo feio, senão não é tão impactante. Tem vontade de conhecer o país Camarões, na África. Não gosta de filme de terror porque tem medo, tanto que o último que ele viu foi aos 12 anos de idade. E torce pro time Paysandu, apesar de não assistir futebol desde os 13 anos de idade. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado, porque deu um trabalho insano fazer esse vídeo. Comecei com o Murilo Couto porque ele sempre disse que não tem nenhuma história legal, porque nunca acontece nada na vida dele, mas na prática ao contrário, aconteceu muita coisa. E finalizando, muito obrigado por assistir até aqui e te vejo em outro vídeo.